Olá, gente! Hoje é dia 23 de abril e hoje é comemorado o Dia Mundial do Livro. Então, eu resolvi separar 10 obras que eu considero as melhores que eu já li para comentar brevemente com vocês, meus 10 livros favoritos. Aqui vocês vão ver que tem livros, a maioria de literatura, mas temos um quadrinho também, temos um livro de teologia. Então, eu tentei ser o mais eclético possível. São os livros que eu considero fundamentais, acho que todo mundo tinha que ler. Começando aqui com esse livro do Michael Polanyi, é o Personal Knowledge, é a obra mora, a obra-prima, a obra magma do Michael Polanyi, que eu considero um autor assim fenomenal, que gosto demais dele, leiam todas as obras que for possível. Em português a gente só tem uma obra, mas eu acho que vale a pena correr atrás para ler, porque realmente é impressionante. Ele é um filósofo da ciência, mas ele tem muitos impactos na educação também, né? A ideia de conhecimento tácito não é aquilo que você aprende simplesmente lendo alguma coisa, mas praticando, né? Como andar de bicicleta. Você não adianta alguém chegar para você explicar como é que se anda de bicicleta, você tem que ir lá e andar, exercitar, e até que você consegue aprender aquilo. Né? Então, ele é fenomenal para pensar a história da filosofia, da ciência. Ele era um químico que foi para a filosofia da ciência porque ele viu o impacto que a filosofia da ciência fazia, né, de se pensar uma boa ciência. Então eu recomendo muito todos os livros do Michael Polanyi, vale muito a pena. Ele era amigo do C.S. Lewis, conviveu com o C.S. Lewis, participava dos debates com o C.S. Lewis. Então o Lewis, né, é para mim um autor indispensável que precisa ter também na biblioteca de todo mundo. E esse livro é um livro que eu sempre retorno. Eu sempre volto. Esse ano mesmo eu li ele no começo do ano. É um livro que eu já li algumas vezes. A ideia é ler de tempos em tempos, voltar a ele. Eu já li, eu acho que 5 ou 6 vezes. E realmente, toda vez que eu volto para Cristianismo Puro e Simples, eu descubro novos tesouros. Né? C.S. Lewis é indispensável, todo mundo tem que ler, ele é fenomenal. Né? Eu gosto de outros livros dele também, está entre os meus favoritos. E até na minha área de filosofia da tecnologia, história da tecnologia me ajuda bastante, né? E pensar o cristão, né? O cristianismo. Então, esse aqui todo mundo deve ler. Esse livro não é muito conhecido, Negras Raízes, né? Um livro que eu li também há 20 anos, mais de 20 anos atrás, e já está na hora de eu reler. Eu tenho só uma edição bem antiga, mas o Alex Haley, então, nesse Negras Raízes, ele vai trazer um histórico, é um romance histórico, que ele vai trazendo desde os descendentes deles, os antecedentes que vieram lá da África, ele vai contando essa jornada épica, né, até chegar no avô dele, até chegar nos dias atuais lá nos Estados Unidos. Então é muito legal, né? Você vai passando pela escravidão, momentos muito tristes, né? Muito legal a maneira como ele escreve, como ele vai descrevendo essa jornada épica, né, do negro africano que veio para as Américas, né? Ele vai através da saga da família. É um livro de uma saga, né, da família. Então é muito bem escrito, até tem uma série, né, falando do Kunta Kinte, que é um dos personagens principais. Tem aí uma minissérie, acho que só tem nos Estados Unidos, não veio para cá, mas realmente é uma história que vale muito a pena ler também. Claro, né, quem me conhece sabe, né, eu coloquei aqui alguns, né, como um livro só, né, uma obra só, aqui O Senhor dos Anéis, a trilogia, né, que na verdade o Tolkien não gostava, né, de ser chamado como uma trilogia, são vários livros. Ah, mas Senhor dos Anéis também é um livro que eu já reli muitas vezes. Desde a primeira vez que eu li, né, lá na adolescência, eu fiquei impressionado com a escrita do Tolkien, com a história. Eu ficava pensando como que alguém, né, teve tanta criatividade para escrever tantas coisas, né, bolar uma língua, criar todo mundo. É impressionante. Então, releio. Estou, neste momento, inclusive, finalizando é, o, a Sociedade do Anel com os meus filhos, porque eu falei, não, eles têm que conhecer isso, né? Talvez, né, pensando meus filhos têm 13 e 10 anos, pensei, será que está muito cedo? Não, eles estão curtindo demais, estou lendo com eles, né? Porque realmente é muito impressionante, né, o que o Tolkien escreveu aqui. Acho que todo mundo também tem que ler isso, né? Mesmo que você não goste de literatura fantástica, você precisa ler Senhor dos Anéis. Né? Não pode passar dessa vida para a próxima sem ler, né? Porque é deslumbrante. Cada vez
aquele tipo de livro, né, que tem várias camadas. Cada vez que você volta com a sua experiência de vida, você acaba vendo coisas novas, né? Recentemente, a outra vez que eu li, né, a última vez antes de agora que eu estou lendo com meus filhos, eu li de uma visão do ponto de vista da filosofia da tecnologia, da história da tecnologia. Eu peguei muitas referências, muitas questões sobre esse debate de tecnologia, de ética com a tecnologia. Então, para ver como é rico. O Tolkien mesmo falava, né, que a tecnologia era uma das preocupações dele. Então, né, esse aqui com certeza está na lista dos meus favoritos. Um que, assim, favoritaço de sempre, Musashi. É uma história impressionante também. É baseado num livro, num personagem que existiu, mas cercados também de muitas lendas, né? O Musashi. Mas o autor aqui, então, o Eiji Yoshikawa, ele vai buscar algumas fontes para descrever. E as cenas de batalha são impressionantes. A busca de aperfeiçoamento do Musashi é muito legal, né? Porque não é só a espada, é a caligrafia, o conhecimento próprio, a espiritualidade, claro que não é a espiritualidade nossa, né, uma espiritualidade japonesa, oriental, mas é muito, muito legal. Né? Eu gosto demais dessa história. Tem a versão, né, em mangá do Inoue, né, Vagabond, mas os livros, a descrição é muito mais profunda, né, muito mais, assim, profunda mesmo, né? Eu acho que é isso, que com vários detalhes, várias nuances. Então, assim, também é um livro que eu já li algumas vezes, quero reler. Eu acho que eu já li 3 vezes, né? E toda vez que eu leio, eu gosto mais da história. Né? É isso legal a coisa da releitura, né? Dos livros favoritos, porque você vai descobrindo coisas novas cada vez que você chega de volta, né, nele. Trilogia ficcional do Lewis, né? Que ele escreveu antes de escrever Nárnia. Também eu gosto muito pela crítica à ciência, pela crítica à própria ficção científica que o Lewis faz aqui. Eu gosto demais da imaginação do Lewis. Então, as ideias que ele passa, os conceitos que ele está passando aqui. Né? Então, também é um livro que eu já li algumas vezes e, inclusive, uso na minha própria pesquisa, né, de filosofia da tecnologia pela crítica que ele faz, né, a toda a ciência do século XX. Né? E ele é muito sagaz. Né? Às vezes, como fazer uma crítica, como ser ouvido pelas pessoas, né, que a gente está endereçando as nossas críticas. E o Lewis fazia muito bem isso, né? Diversas formas, de maneira teológica, de maneira às vezes mais infanto-juvenil ali com Nárnia, e nessa aqui um pouco mais que ele fala, até um conto de fada para adultos, né? A trilogia cósmica também, mesmo que você não seja cristão, você vai gostar demais, porque o Lewis ele sabia, ele tinha esse conhecimento da literatura, né? Ele trazia essa influência medieval, ele influenciou muitas pessoas, inclusive, né? Arthur C. Clarke era alguém que trocava cartas com o Lewis e se influenciou muito na escrita. O George Orwell, mesmo antes de escrever a 1984, ele leu e escreveu resenha favorável nessa trilogia cósmica. Né? Então, para vocês verem como ela foi bem influente e ainda é muito atual. Um livro, né? Alexandre Dumas, né? Francês. O Conde de Monte Cristo. Tem vários livros do Dumas, ele é um cara que muito prolífico, né? Escreveu demais. Os Três Mosqueteiros, O Homem da Máscara de Ferro, tem muitos livros, mas esse aqui, desde a primeira vez que eu li, inclusive, eu não lembro qual filme que era, que o cara era professor numa penitenciária, e ele fala, né, leiam, para as pessoas na penitenciária, leiam esse livro, né, e aquilo ali me chamou a atenção, porque né, é um personagem que é traído pelos seus amigos, o Monte Cristo, né, ele tinha outro nome, e ele vai para a prisão, ele fica muito tempo, e ele fica se desenvolvendo lá dentro. Tem um monge lá, né, um padre que lá preso, que vai ensinando ele, inclusive tornando ele era uma pessoa simples, né, vai ensinando ele nas letras, ensinando a escrever, ensinando a pensar, pensamento crítico, a um conhecimento, né, e ele vai se desenvolvendo, ele é muito legal isso. E aí quando ele foge da prisão, ele consegue enriquecer, na verdade ele encontra o tesouro que né, o colega dele de prisão tinha, né, ele não acreditava, mas aí ele encontra e ele planeja toda a vingança
dele. É muito legal, inclusive o desfecho também é muito bom. É uma história assim que você volta várias vezes porque é muito bem escrito, o plot, né, o enredo é muito legal, né? Você te prende muito, né? É um livro longo, né? Aqui nessa edição da Zahar são dois livros, né? Tem até as notas que vale a pena, as notas também, porque te contextualiza melhor, né? Então é um livro que de ação, tem bastante ação, então é bem gostoso de ler. E aí, tem um livro aqui, Shogun, do James Clavell, que é um escritor que escreve romances históricos, né? Então ele começa justamente no Japão, né? Um inglês que vai para o Japão medieval antes da batalha de Sekigahara, que é a batalha que começa o Musashi. Isso é legal, você ler, né, os dois ali, porque o Shogun ele começa antes, né? Então você termina de ler e você pode ir para o Musashi, que continua, né, a parte histórica. Claro que são dois livros bem diferentes, né, na pegada, mas é muito legal esse Shogun pela questão da descrição de batalhas naval, de ninjas que aparecem. Então tem bastante ação também. E é um livro que demora um pouquinho para engrenar, né, ali no começo, por causa das descrições, mas tem bastante ação. É bastante, quase 1000 páginas, mas flui bem. É um livro que né, é um dos meus favoritos, já também está na fila aí para uma releitura. Gostei demais. Um livro que vem me acompanhando desde a minha adolescência, também já quero reler, é Dom Quixote. É um grande clássico, né, da literatura mundial, da literatura espanhola, e com certeza, né, figura aí entre as listas sempre dos favoritos de todo mundo, porque realmente tem muitas o papel cômico é muito legal, a crítica à sociedade de cavalaria, né, a sociedade medieval. Então o Dom Quixote ele enlouquece lendo livros de cavalaria e sai, né, enfrentando os gigantes, os moinhos de vento e tal, né. Aí você fica pensando quem que é o mais louco, né, se é ele ou se é o Sancho Panza, que não tem loucura nenhuma, mas que fica acompanhando, né, o seu mestre ali, né, como um escudeiro. Né, quem que será que é o mais louco ali? Né? E ele em busca de fazer grandes feitos. Né? Então essa busca né, de se tornar um grande nome, de fazer um nome, ele vai tendo várias aventuras e dá dó às vezes, porque né, ele é bobo, né? O Don Quixote ele é um cara, um bobo, né, que vai sendo às vezes iludido, sendo trapaceado, passado para trás, né? Ele acha sempre na sua inocência, né, que ele que ele não vê a maldade no mundo. Né? Ele vai fazendo as coisas, as aventuras dele sendo passado para trás, e ele não vê, né, que as pessoas estão sempre buscando só tirar sarro dele. Então, mas é muito bem escrito, né? Vale bem a pena também, bem gostoso. E por último, vocês veem que eu falei de maneira bem breve, né, gente, cada um. Não dá para aqui cada livro aqui merecer um vídeo separado, mas é só algumas recomendações, alguns livros que eu acho que não dá para passar sem ler. São livros fundamentais que a gente tem que ler pelo menos uma vez na vida. E por último, né, eu falei de teologia, aqui cristianismo puro e simples, eu falei de bastante literatura, eu falei desse livro do Michael Polanyi, de filosofia, né? Então, o último aqui, mais leve, talvez, porque o assunto não é tão leve, né? A Bomba. A Bomba foi um quadrinho que me surpreendeu bastante. De todos os quadrinhos que eu li, foi o quadrinho que eu mais gostei. E eu gosto de alguns, né? Eu gosto do Vagabond, que eu já mencionei, do Inoue. Eu estou lendo agora também o Real dele, né? Que é de basquete cadeira de rodas. Então tem alguns livros, alguns quadrinhos que me impactaram na vida, realmente, mas esse aqui é um que eu volto bastante. Que eu quero voltar bastante. Eu li ano passado pela primeira vez e me surpreendeu. Tem outro quadrinho que eu já li 3 vezes, que é o Shangri-La, que também é de ficção científica, também gosto muito, mas esse aqui é muito complexo, né? É a bomba, tá falando sobre a bomba atômica, exatamente. Só que tem uma coisa que a narrativa é muito criativa. É narrada, a história inteira é narrada do ponto de vista do urânio, do elemento químico que que foi usado na bomba atômica. Né? Então, assim, vai contando do ponto de vista desse elemento.
né? Então vai contando a história de descoberta desse elemento, o que causou os problemas, depois a formulação da bomba atômica, as questões éticas, né? Os dois lados também, os nazistas querendo desenvolver uma bomba atômica. Então toda essa discussão, as questões éticas, depois essa bomba é soltada lá no Japão, né? Então um dos próprios autores aqui, se não me engano, é o Alcante, que são três autores, né, desenhistas, escritores, Alcante, Bolet, Rodier, são franceses. Um deles, ele vai para o Japão, tinha um amigo japonês, então ele vai lá ver os lugares onde foram, tem os memoriais onde foram soltadas as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, assim, foi uma pesquisa, durou 10 anos para ser escrito, bem pesquisado, mas também muito bonito, né, os desenhos, em preto e branco, mas muito bonito, a narrativa visual dele, né, apesar de ter essas partes que tem muitas descrições, né, muito texto, ele não chega a ser cansativo, não chega a ser aquele texto, não, peraí, eu estou escrevendo aqui um texto didático, né, explicando como que funciona a bomba atômica, mas não fica nenhum momento, né, o desenrolar da história não fica chato, pelo contrário, fica muito gostoso de se ler. O visual é muito impactante, né, o visual colabora para a narrativa. Isso é muito legal, essa junção do visual, do desenho com o texto. Né? Essa conversa ficou muito boa. Então você vai lendo e você vai acompanhando. Então você não dá para você ler apressadamente, né? Só folhear. Você tem que parar e ficar olhando os elementos gráficos, né, durante um tempo ali que você vai vendo às vezes coisas. Eu sei que eu já folhei depois, né, de já ter lido. Eu já gravei um vídeo também para o meu canal. E eu voltei, olhei algumas coisas e nossa, isso aqui eu deixei de fora, não tinha percebido, né? E eu percebi, então é um quadrinho que realmente fala sobre questões de ética, de tecnologia, né, de história. Quem gosta de quadrinho, todo mundo que gosta de quadrinho vai amar esse quadrinho, mesmo que você não goste, né, talvez se eu só vou ler um quadrinho na minha vida, né, leia esse que você vai gostar. Então foi aqui minha recomendação, meus 10 livros favoritos, que eu tenho aí da minha vida, nesse dia 23 de abril, né, um dia que a gente comemora aí o Dia do Livro. Boa leitura para todos, espero que vocês gostem, né, desses livros, espero que vocês, se vocês já tenham lido algum, coloca aí, comenta também, se você, coloca aí embaixo também, né, os seus favoritos, e a gente vai conversando aí, vendo, né, a gente fazendo indicações um para os outros. Beleza? Até mais, gente.